Radar na Jornal. Radar Inovação, com Silvio Meira. Com Silvio Meira, cientista, professor, doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Professor Silvio, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, ouvinte. Tudo bem? Tudo bem, professor. Olha só, as eleições presidenciais de ontem trouxeram algumas surpresas, se a gente considerar o baixo aproveitamento da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O resultado das urnas já vinha sendo antecipado pelas pesquisas eleitorais, mas muita gente esperava que o guia eleitoral fizesse a diferença para os candidatos que tinham mais tempo de televisão. Na prática, o que a gente viu foi uma campanha paralela ganhando muita força nas redes sociais. Na sua opinião, professor, essas plataformas alternativas para a campanha, como por exemplo o WhatsApp e outras redes sociais, foram decisivas para o resultado dessas eleições? Marcela e ouvintes, essa é uma ótima pergunta, porque plataforma alternativa para a campanha foi a TV e o rádio. O que a gente viu nessa eleição, na realidade, foi uma combinação imensa de fatores que precisam ser estudados de maneira mais científica no futuro para a gente entender realmente o que foi que aconteceu. A primeira coisa é que talvez a gente precise refletir um pouco mais sobre qual era o discurso que estava sendo veiculado na TV por quem tinha tempo de TV. Os partidos que tinham muito tempo de televisão tinham, evidentemente, propostas que, como a gente viu pelo resultado das urnas, não foram as propostas que captivaram os eleitores. Por outro lado, eu continuo achando até agora, que a gente não está vendo nas redes, na internet aberta pelo menos, do ponto de vista analítico, quando se pega os dados das interações entre pessoas no Facebook, no Twitter, no Instagram e assim por diante, a gente não está vendo a capacidade na rede de mudar opiniões. Nós continuamos vendo núcleos consistentes, às vezes duros, de opiniões e de proposições e de proporcionamento até de certos valores, de certas ideias de certos candidatos e partidos, muito mais do que candidatos do que de partidos, né? Existe uma fragilidade muito grande nisso no Brasil. Mas mais do que isso, a gente não vê as pessoas mudando de lado. Quando se olha, por exemplo, para o que aconteceu nas redes sociais, e aí incluindo o WhatsApp, do qual eu vou falar já, em mais detalhe, na campanha que houve, principalmente nos últimos 10 dias da eleição, quando ficou claro que os candidatos que iam se enfrentar, ou que potencialmente iriam se enfrentar no segundo turno, foram os dois que passaram para o segundo turno, teve uma campanha para passar um terceiro candidato para o segundo turno, esse que teria maiores possibilidades de ganhar no eventual segundo turno. Mas isso não resultou em um aumento significativo, pelo menos, da quantidade ou do percentual de votos do candidato que era objetivo dessa propaganda em rede social. Ele tinha cerca de 12% e continuou com 12%, não mudou muito. Então a gente não pode atribuir às redes sociais um papel extremamente relevante. Se elas tivessem, e se houvesse uma predisposição à mudança, não era só se as redes tivessem esse papel de causar mudança, mas tinha que ter uma certa predisposição à mudança, a gente teria visto esse resultado nas urnas e a gente não viu. Agora, qual é a grande novidade da eleição? A grande novidade da eleição é o grande e intenso, largo uso de WhatsApp como rede social. O WhatsApp não foi pensado para ser uma rede social. O WhatsApp é um mecanismo de comunicação interpessoal no qual você pode formar grupos de até 256 pessoas, tá certo? Então, é um mecanismo, inclusive, limitado, porque você formando um grupo de 256 pessoas, você tem um alcance muito pequeno para uma pessoa que participa de um grupo. Professor Silvio, só uma dúvida, sem querer interromper, mas já interrompendo, só uma dúvida para deixar claro para o nosso ouvinte, o Facebook, que o senhor falou agora há pouco, já tem
automaticamente esse mecanismo de agregar o mesmo discurso ou pessoas que pensam parecido, de agregar, enfim, postagens com conteúdos parecidos, com opiniões parecidas. O WhatsApp, ele não tem esse mecanismo, né? Fazendo essa comparação com o Facebook. Não, o fato é que tanto o Twitter como o WhatsApp e, em certa medida, Instagram, você tem algoritmos por trás que permitem que você desenhe o que o usuário vê em função do que o usuário quer ver. Isso mudou significativamente, esses algoritmos mudaram significativamente em função do que aconteceu na eleição dos Estados Unidos, quando o que a gente chama de timeline, né, esse fluxo de notícias que aparece na frente do usuário, sofreu interferência de forças que trabalhavam, forças, vamos dizer assim, ocultas, e nem tão ocultas assim, que trabalhavam para a campanha do Donald Trump e contaminaram o que as pessoas viam nos seus timelines, nas suas TLs, como a gente chama. Então, quando você olha para redes sociais, e a gente chama de redes sociais abertas, você está vendo alguma coisa parecida com o Facebook. Quando você olha para o WhatsApp, você está vendo um mecanismo de comunicação interpessoal que tem a possibilidade de formação de grupos de até 256 pessoas, mas onde o que acontece lá acontece totalmente a critério de quem cria e quem publica material lá e quem compartilha material para lá e a partir de lá dentro e em outros lugares. O resultado direto disso, Marcelo, é o seguinte: como essas mensagens são criptografadas, você não tem acesso externo para colocar um algoritmo, por exemplo, para julgar o que é que está acontecendo na variedade e imensidão de grupos de Facebook de WhatsApp que você tem no Brasil. Nós temos 120 milhões de pessoas com acesso ao WhatsApp no Brasil, cobrindo 95 milhões de eleitores. 70% de todos os eleitores, em tese pelo menos, têm acesso ao WhatsApp e estão no WhatsApp o tempo todo por causa de um fenômeno peculiar também ao Brasil, que é você ter contas pré-pagas de internet, que eventualmente tem um pacote de dados, pacote né? de dados muito pequenos, mas onde o WhatsApp é grátis, não é? Então, vídeo e áudio e tudo está liberado em WhatsApp, e o WhatsApp se tornou, na prática, a grande rede social brasileira, onde todo mundo está, e na qual ninguém tem exatamente uma capacidade de olhar para a rede como um todo e dizer o que é que está acontecendo ali. Então, quem mais soube usar isso para mobilizar os seus seguidores ou para potencializar o seu número de seguidores e sua ação em rede, se deu melhor, com um detalhe que é preciso levar em conta. Eventos em redes sociais, eles não acontecem do nada, tá certo? É bom dizer que o candidato que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, ele vem construindo uma rede de seguidores em redes sociais, em múltiplas redes sociais, há mais de 5 anos, tá certo? E ele começou bem pequenininho, como todo mundo começa. E hoje ele tem mais seguidores nas redes sociais do que a soma de todos os outros candidatos e todos os outros partidos. Então já foi uma campanha que já veio sendo construída há muito tempo. Exatamente. E isso foi objeto de conversas e debates antes da eleição, 2 anos antes da eleição, 3 anos antes da eleição, quando marqueteiros de diversos partidos achavam que campanha se resolvia na hora, e não se resolve mais. Sabe por quê? Porque você não consegue mais jogar uma informação na rede e ela ser prontamente encontrada e hierarquizada e aparecer na primeira página de Google só porque ela apareceu do nada. Ela precisa de história, precisa de links que apontam para ela, ela precisa se tornar parte da teia da rede e se relacionar como informação com outra informação que já existe em rede. Então, de mais de uma forma, quem fez isso corretamente, apropriadamente, do ponto de vista de estratégia de informação digital em rede, quem começou lá atrás, há 5 anos atrás, montou uma imensa teia de informação que está completamente articulada ao redor de pessoas, de organizações, de ideias, de proposições, assim por diante, de vídeos. Vale a pena a gente lembrar que YouTube é uma mega rede social de vídeos, né? YouTube não é um repositório de vídeo, tá certo? Hoje as pessoas gastam um tempo significativo delas assistindo debates, aulas, conferências, música, entretenimento de todos os tipos no YouTube, e a maioria dos candidatos que achou que ia chegar de uma hora para outra na rede, ia gastar dinheiro, ia pagar a conta e aparecer, descobriu que não é assim. Você precisa de proximidade, você precisa de conexões e relacionamentos.
de interações, a combinação de conexões, relacionamentos de interações, cria significados comuns que acabam gerando uma subcultura de quem está compartilhando e de quem compartilha esses significados. Foi isso que aconteceu. E isso aconteceu principalmente na periferia das redes sociais, de forma completamente imperceptível aos grandes partidos. Então, sumarizando, os meios alternativos de comunicação e interação nessa campanha foram o rádio e a TV, e não adiantou nada, absolutamente nada, ter mais tempo de rádio ou de TV. Professor Silvio, só para a gente fechar, nessas eleições o Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma enorme quantidade de mensagens mentirosas, as chamadas fake news, notícias falsas. Como é que o eleitor ele pode se defender ou desconfiar desse tipo de conteúdo? Olha, Marcela, tem uma coisa que a gente sabe há muito tempo, que é o seguinte: o eleitor acaba acreditando nas fake news ou na desinformação ou má informação e ele quer acreditar. Tá certo? Ele quer acreditar, ele está predisposto a acreditar que aquilo é verdade. Então é muito fácil, de uma certa forma, para quem quer espalhar o que a gente podia chamar de fake news, que é uma caracterização genérica de uma ampla gama de tipos de informação que não são necessariamente verídicas, ou são verídicas, mas estão dentro de um outro contexto, o que as torna falsas para aquele contexto ali. As pessoas, para fugirem desse espaço de fake news, elas têm que ter uma coisa absolutamente básica, que é senso crítico. Se eu olhar para um link, ou eu olhar para um vídeo, ou para uma imagem, será que isso faz sentido? E eu tenho que pensar isso no sentido amplo. Será que faz sentido no sentido amplo? Será que alguém teria motivo para mandar aquilo ali para, de uma certa forma, me enganar e me fazer acreditar naquele contexto, naquela informação, naquela notícia? A vasta maioria das coisas que se atira para as pessoas verem como links, como trechos de textos, ou como textos de certos autores que são usados e reusados, o caso mais amplo na rede, talvez seja o Veríssimo, que ficam compartilhando textos dele o tempo todo. É só você procurar, você vai em Google, vai em Bing, outra máquina de busca da Microsoft, você vai lá e procura. Se não tem um link numa fonte de informação que é aceita por todo mundo como minimamente legítima, que tem aquela informação lá, é porque aquilo muito provavelmente não aconteceu. E as pessoas não fazem essa verificação tão básica assim, que é receber um vídeo, esse vídeo está circulando logo antes de você ligar, eu recebi um vídeo, que esse vídeo está circulando e a rede de televisão tal tirou ele do YouTube, proibiu, que não quer que ninguém veja. Quando você vai verificar o que aconteceu, não foi nada disso, tá certo? Mas as pessoas não verificam. E aí, de repente, é muito fácil você pegar e clicar e compartilhar. Quando você compartilha no Twitter, você pode compartilhar para milhões de pessoas. Quando você compartilha hoje no WhatsApp, se você ficar mandando para grupos, por exemplo, num conjunto de 20 cliques, você manda para 5.000 pessoas. 20 grupos de compartilhamento com 250 pessoas cada um. Então é preciso ter muita responsabilidade na hora de compartilhar essas informações. Né? E essa responsabilidade tem que derivar de um mínimo de bom senso e de senso crítico. As pessoas que quiserem escapar de fake news, elas têm que descobrir-se a si próprias em contexto e entender o que está acontecendo no mundo ao redor delas. É muito simples, é muito básico, mas as pessoas às vezes não querem fazer, e quem acaba enganando cada um é a própria pessoa, que se deixa enganar, mesmo assim desconfiando que talvez aquela coisa não fosse tão verdade assim. Tá certo. Professor Silvio Meira, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima, Marcela. Até a próxima, ouvinte. Até lá. Tchau.